eu, filha da puta, mão na cabeça. Passaram-se uns segundos até eu realizar que eu era o guerrilheiro. Carmela? Eu falei, não, eu sou Ângela. Onde está a dona Carmela? Eu falei, um momento. Ele falou, ela está presa. Arrombaram a porta e a gente já acordou debaixo da ponta dos fuzis. O som pingava mesmo em gotas, assim. E eu tranquilo, aparentemente tranquilo. E o Fleury com a arma aqui. Uma carteira de chofer falsa, uma carteira de identidade falsa, e tinha uma arma. Além da arma, tinha um documento escrito à mão por Carla Marca. Então, como era que eu ia mentir diante disso? Eu fui seguindo a manhã inteira. Se eles me seguissem mais meia hora, eles chegariam no Toledo. Aí chega no DOPS, vai em caçada. Nessa pauleira. Você não tira óculos, tira relógio. Começa chute nas costas. Vamos, filha da puta, anda, filha da puta. Você está sozinho. Então você tem que fazer escolhas difíceis. Os médicos tendo recebido a ordem, ele tem que viver a qualquer preço. Imagine a ditadura com o cadáver de um frade na mão. Que sorte de ter sido preso relativamente cedo, antes que o massacre se tornasse um procedimento padrão dos militares. O coração, não sei como é que não escutaram, né? Que tinha uns 5 corações ali batendo. Né? Fazer política tinha outro significado. Eu andava no Rio naquela época com menino debaixo do braço. Quando eles me levaram para o DOPS, já era de noite. Eram umas 6h30. Estava acendendo as luzes. Aquele lusco-fusco. As favelas iluminadas. A única coisa que eu pensava era o seguinte: porra, a última vez que eu estou vendo essas favelas do Rio. Naquela fração de segundos, eu acho que foi Vera tentando queimar alguma coisa, e aí houve uma decisão, que a primeira palavra nesse sentido foi minha, de enfrentamento. Porque para mim, eu não conseguia conceber assim que a gente se entregasse sem, pelo menos, tentar uma resistência. Aí a gente reage, a gente atira. E eles arrombam a porta do fundo da casa, tinha um terreno grande no fundo, eles arrombam e um franco-atirador que estava sobre o muro, isso a gente veio a saber depois, atira com a luneta e fere a Nancy em cima do dedo que ela está segurando a arma. E decepam o dedo e ferem ela de uma maneira extremamente profunda, brutal, né? Quando eu chego na cozinha, que eu encontro a Nancy assim, eu estava destruindo, cada um fazia uma coisa. Eu estava destruindo o material, a Nancy atirava e o Chico atirava. E quando eu chego na cozinha que eu vejo isso, aí eu grito pro Chico: a moça tá ferida, o que é que nós vamos fazer? E aí eu pego a arma da mão dela e falo aquela frase da hora da emoção: companheiro, assumirei o seu posto. Aí pego a arma na mão, um momento de heroísmo, engraçado hoje, quando eu penso. E aí eu digo pro Chico: olha, ela tá ferida, se a gente não se entregar, ela vai morrer. Aí o Chico começa a gritar: a gente se entrega, tem gente ferida. E aí eles gritam: saiam as mulheres primeiro. Como a Nancy estava ferida, a primeira mulher a sair fui eu. Aí eles mão na cabeça. E aí a gente saiu pela lateral, a Nancy desceu, depois de mim, os degraus baleada, andou a lateral da casa, quando ela chegou na frente da casa, ela caiu. Meu nome é Fray Tito de Alencar Lima, eu tenho 25 anos de idade. Sou religioso, estudante de teologia
da Ordem dos Padres Dominicos de São Paulo. No Frei Tito, quando fizemos a opção pelo apoio à ação libertadora nacional, ele aderiu imediatamente. A análise que nós fazíamos é que o país ocupado pelas armas, não haveria solução senão apelar para as armas. A Carmela era uma pessoa muito alegre, muito cheia de vida, muito bonita, muito vaidosa. E a Carmela foi muito avançada, assim, nas posições dela para a época. Era efervescente do movimento estudantil aqui, o Ângelo participando, o Murilo também. Nós íamos em passeata, nós íamos nos debates. E a Carmela, então, reunia com as namoradas, com as colegas do Ângelo, no sábado, na casa dela, para estudar o marxismo. E um dia o Ângelo chegou para mim e disse: Ângela, você podia entrar para a nossa organização. Você seria ótima na nossa organização. Falei, essa organização de vocês de estudante aí e tal, no dia que tiver uma coisa séria, aí eu entro. Eles já estavam desapropriando o banco. Aí começamos a namorar. Eu já estava quase na maioridade, né? 14. Tá quase casado. Fiquei noiva com 16, casei com 18. Fui mãe aos 19, aos 20, aos 21, 22, 25, 27. Eu já tinha 6 filhos, com 27 anos. E aí resolveu uma coisa básica, entrar na luta armada. Aí 1968. Aí eu tava vendo que aquele governo não dava para ninguém, né? Quando a gente entrou para a clandestinidade, entrou com os 6 filhos já também. Nós fomos para o Rio, numa Kombi, buscar armas. Chegou em Juiz de Fora, Barreira. Opa! Aí essa A gente já estava sendo procurado. Tinham estourado um aparelho lá em Belo Horizonte. Identidade. Onde é que você está indo? Eu estou em férias, sou funcionário público, estou indo em férias para a praia. Ele pôs a lanterna em cima da meninada toda dormindo. Tem arma? Aí eu falei, não, tem um bolinho de bacalhau. O senhor aceita? Não, muito obrigado. Olha, nós tínhamos vendido a nossa casa por preço de banana e demos dinheiro para a organização. Tinham comprado um carro. Comprei uma C14 no Rio, larguei por lá. A Kombi eu já tinha largado no estacionamento. Também com eles. Isso depois tudo foi metralhado lá no Rio. Nós mudávamos de nome de 6 em 6 meses, mudávamos de residência de 6 em 6 meses. A Polônia e a Renê cuidavam da executiva, da comissão executiva. Aí tinha uma reunião, né, em casa dessa comissão executiva, na qual estava presente o Marighella também, né? E a gente ficava brincando lá de fora. Aí nós tínhamos um vizinho que era capitão de mar e guerra. Aí ele chegou de viagem, essas coisas, mas eu entrei correndo em casa dizendo: chegou o capitão de mar e guerra. Aí imediatamente o Arruda foi chamar o meu pai e a mãe e disse: como é que ele sabe o nome do Marighella? Quem foi que disse? O meu pai, ele foi 15 anos da Polícia Militar, foi 8 anos da Marinha de Guerra, o meu avô. Né? O pai dele foi na Guerra do Paraguai, perdeu 2 irmãos na Guerra do Paraguai. Então a nossa família, por parte de pai, tem uma tradição militar, mas de pegar o touro à unha mesmo, não é de ficar sentado no quartel. Eles eram subalternos, não eram oficiais superiores. E eram daqueles sargentos grossos do tempo antigo. Eu aprendi a lutar jiu-jitsu na academia da Polícia Militar, que você pode imaginar o lugar como era um lugar tranquilo. Então nós éramos educados como soldados. E lá em casa era um quartel. E evidentemente quando eu me tornei militante, toda essa energia destrutiva, reprimida que eu tinha, eu canalizei para estudar o socialismo e me tornar um bom militante, eu diria. Isso é uma análise que eu faço de hoje para trás. Eu conheci um militante na época do movimento secundarista, que ele, para dizer que não era apegado a nada, nenhuma propriedade, ele lia o livro rasgando as folhas. Ele lia a primeira folha, rasgava e jogava fora.
Ninguém em sã consciência lê livros rasgando as páginas. As minhas páginas do passado estão todas lá. Só que a gente vai lendo o livro para frente, vai folheando as páginas, vai virando as páginas. E de vez em quando a gente tem que ir lá para ter referências, né, em relação à história que vai se desenvolvendo, mas a gente não vive no passado. Parecia um colosso de gente lá em casa, um colosso de companheiros. Estavam queimados, como eles falavam, e tinham que ser tirados de Belo Horizonte. Então a gente tingia cabelos, pisava a sobrancelha, passava coisa para tomar sol e ficar moreno. Eles ficavam lá uns dias se modificando assim, e depois Afonso ia levar até o Rio de Janeiro. E os filhos ficaram conhecendo todo mundo, né? A gente não imaginava o perigo que a gente estava correndo, sabe? Aí separa a família. Vamos fazer o seguinte, então... Aí acabou. Até o fim do ano, eu prometo que a gente separa vocês, mas no fim do ano a gente junta vocês fora. Me separar dos meus filhos nessas condições, sem segurança nenhuma, aí foi péssimo para mim. Péssimo. Ideologicamente foi péssimo. Eu murchei, que nem uma flor. Murchei. Esse não. Fui a São Paulo, coloquei todo mundo no avião, telefonei para casa e falei, olha, pro primo, que é casado com a irmã dela. Vai a Pampulha buscar o pessoal aí, porque a meninada está chegando toda aí. Tá tudo bem, tchau. Nós paramos de falar deles. Eles perguntavam, a gente não falava. Nenhum dos 6 falava nunca, nós não falávamos dele. Então o vovô começou a colocar foto em todo lugar, de papai e mamãe, porque ele falou assim, não é normal, os meninos devem ter passado algum trauma. Sempre era recomendado assim, não conversar com estranhos, se alguém chegar a abordar, vocês não sabem de nada, sempre andam juntas, porque a gente estudava junto. Um dia a gente estava na escola, tinha uma prova, o professor deu a prova e abriu o jornal. Na hora que ele abriu o jornal, no estado de Minas, tinha foto, procura-se. Tinha uma foto do papai e da mamãe. E, aliás, saiu no estado de Minas, tinha uma foto minha também. Porque tinha uma foto do papai e eu sentada com ele. E aqui a gente estava dentro da sala de aula. Eu fiquei, assim, eu não sabia o que ia fazer. Eu tinha 11 anos, eu não sabia o que fazer, né? A vovó não queria que a gente fosse na prisão vê-los atrás da grade. Queria que a gente encontrasse com eles numa sala. E quando conseguiu, tinha acontecido o sequestro. Eles chegaram até lá para nos ver. Aí nosso nome estava no sequestro. Aí eles não deixaram eles entrar. Nós conseguimos passar um pequeno rádio de pilha dentro de um saco de açúcar para dentro da prisão. Eu consegui colocar na palha do colchão escondido, que a gente não ia ter condições de substituir as pilhas com facilidade, para só usar em caso de uma notícia que a gente pudesse de alguma forma saber de algum acontecimento que estivesse havendo político ou militar relevante. A gente escutava Rádio Havana, escutava a Rádio Moscou e debaixo do travesseiro. Então era o radinho que passava de mãos em mãos. Eu nem sei se isso é relíquia. O embaixador da Suíça, senhor Giovanni Enrico Bucher, exercendo suas funções nesta cidade desde 1900. No dia 7 de dezembro, o encarregado de negócios da Embaixada da Suíça anunciava mais um sequestro. No dia de Natal, as famílias conseguiram que o coronel e o major da S2 autorizassem
a entrada de um almoço que seria para festejar o Natal nosso. E mandaram uma feijoada, e essa feijoada veio embrulhada em todos os jornais, com todas as notícias do sequestro ao longo do mês. Eu não esperava sair, tanto que eu não saí na primeira lista. Recebemos o sumário de culpa, eu e o Guarani. Estava pedindo 100 e tantos anos para o Guarani e 87 anos para mim, né? E claro que nós chegamos meio para baixo com isso, né? Vamos passar o resto das nossas vidas na cadeia. E eu me lembro de uma cena que foi o momento que o piloto falou que estávamos atravessando a Cordilheira dos Andes. Isso aí ficou gravado para mim, na minha memória. Um momento forte para mim. E chegamos então no Chile, com o dia nascendo, né? Nós saímos daqui com pecha de terroristas, os caras esculhambando a gente, a mídia só nos chamava de terrorista e tal. Quando nós chegamos no Chile, na descida da escada do avião, tinham 2 elementos do governo socialista, nos chamando de companheiro, estendia a mão, companheiro, seja bem-vindo, aí dava um puta abraço na gente. Só aquilo já me amoleceu completamente. Eu já cheguei no segundo passo que eu dei depois do segundo abraço, eu já estava chorando. Você chega num país sem cueca, no meu caso, um sapato só, outro molhado de urina, que eu bebi água, urinei nele para ver se bebi água naquele tempo que eu fiquei passando fome e sede, e você é aclamado por 2, 3 mil pessoas no Pudahuel, 3 horas da manhã, em pleno frio. Isso é uma emoção que você não tem dimensão de explicar. Quem saiu de um Brasil de repressão, um Brasil de prisão, né? Um Brasil onde a vida política era difícil, você chegava no Chile, o Chile era uma festa, gente. No Chile, quando você tinha 40 mil, 50 mil numa passeata, o pessoal dizia assim, foi muito ruim hoje, né? Foi muito fraquinha.
Jean-Marc von der Weide. It's a mixture of French and German. My parents are from origin of Switzerland. How old are you? 24. And what were you before you went to jail? I was a student in chemical engineering in the University of Rio de Janeiro. And you were with the student movement? Yes. I have been elected president of the National Union of Students of Brazil. Sair por uma ação armada, até por uma questão de, digamos assim, de respeito a quem fez a ação. Eu defendi a ação, inclusive eu justifiquei isso até na televisão americana. Assim, embora não seja uma forma, digamos, que eu ache a mais apropriada, era a única pela qual a gente podia sair. Entendeu? E muita gente ali poderia ter morrido. Num universo em que a maior parte das pessoas não tinha nenhuma formação militar, eu tinha. Eu fui fuzileiro naval, fiz curso de serviço militar, né, na Marinha. Fiz um curso de contra-guerrilha, inclusive, nos fuzileiros naval, instruído por americanos, etc, etc. Então eu tinha mais formação militar que a imensa maioria dos militantes, embora não tivessem uma prática, porque a PE não tinha opção de fazer guerrilha naquela altura. Eu estava querendo ir para Cuba para treinar, voltar treinado, entrar no Brasil e matar uns 4 ou 5 samango para vingar os meus amigos que eles tinham assassinado, ou na prisão ou fora. E morrer heroicamente e me transformar em nome de escola ou de rua. Esses eram os meus sonhos assim que eu cheguei lá. Treinar em Cuba, me capacitar bem, voltar para o Brasil, matar o máximo de samango que eu pudesse e morrer heroicamente. Não morrer na tortura. Não me deixar ser preso. Morrer num entreveiro, num combate. Era uma visão muito estreita. A gente era muito louco, muito militarista, a gente estava muito imbuído daquele ódio. A tortura fez muito mal para todos nós, pô. O treinamento de guerrilha mesmo, nós fomos fazer na Coreia do Norte um grupo dos 70, e lá ficamos internados na selva, lá uns 6 meses, mais ou menos, fazendo um intensivo treinamento para poder voltar para o Brasil para a perspectiva da guerrilha rural, não mais da guerrilha urbana. O representante da PE no Chile é Zé Serra. Aí um dia ele chamou eu e Travassos e disse que eu tinha recebido uma ordem da direção do partido que nós tínhamos que fazer curso na China. Aí olhamos um para a cara do outro e disse assim, quanto tempo demora esse curso? 2 anos. Eu digo, nem pensar, pô. Por mais interesse que eu tivesse em conhecer a China, não sei o que, emburacar na China da Revolução Cultural durante 2 anos, eu disse, eu vou ficar maluco. Nem pensei, depois assim, vem cá. Estado-Maior de quê exatamente? Porque, não tendo exército, você fica um chefe de Estado-Maior um pouco, digamos, ocioso, para não dizer o mínimo. E não fomos. Nesse meio tempo, o processo da luta no Brasil começou a se deteriorar muito rapidamente. Tínhamos já informações de infiltrações da polícia no meio, na preparação para receber os que voltassem para continuar a luta armada, que inclusive estariam oferecendo dinheiro por cabeça de guerrilheiro que voltasse ao Brasil, e que alguns torturadores, inclusive, articulavam e procuravam infiltrar para conseguir o retorno de alguns, exatamente para ganhar, se não me engano, o senhor falou na época, algo como $100 mil por cabeça que conseguisse trazer de volta para o Brasil e assassinar. Meu pai, ele tinha farmácias e foi do PC. Então ele leu os manuais da cabeça para baixo e falou, o cara tem que ser criado, educado com trabalho manual e intelectual. E me botou para trabalhar com 12 anos. E botou para trabalhar nas farmácias. E isso daí me gerou uma marginalidade emocional. A militância num partido
para mim seria altamente burocrático, altamente entediante, mas a militância armada realmente me atraiu. Um companheiro nosso uma vez falou que se recusou a entrar para a LN porque ele não tinha treinamento. Eu falei, cara, a LN era o treinamento, você nunca entendeu? Nós chegamos a fazer ação aqui no Rio sem consultar a coordenação regional da Guanabara. Vamos fazer tal coisa. Pode dar problema. Tanto que quando tem o sequestro do americano, o Marighella é pego voltando para São Paulo. Ele teve que voltar no meio da estrada para o Rio de Janeiro e ficou, porra, como é que vocês sequestram o cara e não me comunicam, né? Quem não era suicida, a partir de final de 69, já via que não daria. Nós já estávamos numa descida alucinante. O meu carro legal participou de ação armada. O carro do meu pai, legal, participou de ação armada. Nunca foi pego? Nunca foi pego. Ele foi usado no sequestro do alemão. Ele foi usado no assalto a um quartel que a gente fez, que um dos caras informaram a gente que deve ter 6, 8 soldados, éramos 5, tranquilo. Entramos lá dentro, tínhamos 60. Eu cheguei para a mulher e falei, olha, sai, que nós vamos usar o seu carro em ação revolucionária, depois eu devolvo. Ela falou, você quer o meu carro? Falou, tá aqui a chave. Tchum, dentro do esgoto. Soltou a chave, eu fiquei igual um bobo lá. Aí eu voltei pro carro, não, né? Falou, o que houve? Eu falei, a mulher jogou a chave no esgoto. Ele falou, você tinha que ter dado um tiro nela. Eu falei, cara, eu não vou matar uma mulher porque ela foi mais esperta do que eu. Eu tô igual idiota aqui, você ainda vai me dar esporro? Vamos pegar um outro carro. Vamos pegar um segundo carro, ali naquele clube que tem no Leblon. Uma velha dirigindo com o velho. Eu falei, é do meu top. O velho, talvez, se eu perguntar a idade dele, ele não se lembra. Ideal para eu tomar um carro. Era um carrão grande daquela época que a gente precisava de Dodge Dart, poderia ser. Aí eu chego e vamos para uma ação revolucionária. A velha falou, dá licença, deixa eu sair, eu te dou a chave. Desolou a chave dentro do... Qual era o clube aquele sírio-libanês, não é? Que tem lá. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou me explicar para o meu latim? Eu passei fome no Paraná. Eu estava tentando organizar os camponeses para fazer outra mais. O que é que eu te fazia? O dinheiro que a gente recebia daqui me recusava a assaltar ônibus, a assaltar farmácia, etc., para sobreviver. O que é que a gente fazia? Tentou botar uma base de apoio mínima, dar 1 quilo de feijão, de arroz, para não morrer de fome. E à noite a gente saía para, como diria o francês, roubar. Não, era um voleur. À noite eu saía para roubar o quê? Tomate das hortas japonesas, alface, para completar a minha alimentação, para sobreviver. Porque eu acreditava exatamente na organização dos camponeses, na minha função. Mas só que os camponeses estavam muito longe de mim. Com o AI-5, a derrota do movimento social, prisões, a desarticulação, né, que ocorreu nesse processo, não tinha muita ação de massa que você pudesse fazer. E nesse vazio, eu acho que as primeiras ações que a LN fez para buscar dinheiro em bancos, e que eles tinham orientado que não deviam nunca dizer que era LN, né, deviam passar com bandido comum, porque ele não queria dar nenhuma informação sobre o que estava preparando, essas coisas todas. Elas acabaram assumindo uma assinatura e essas ações passaram a ser o sinônimo de oposição à ditadura. Então elas passaram a ter um impacto enorme. E o que antes eram essencialmente ações de logística, dinheiro, né, acabaram sendo feito também um pouco como ação política. Nós todos fizemos o mesmo erro. Né? Uns fizeram esse erro armadamente e outros desarmadamente, mas é o mesmo. Esse erro chama-se voluntarismo. Quer dizer, nós acreditávamos que existiam condições para fazer coisas que, na verdade, não eram possíveis. Então, vanguardismo e voluntarismo. Nós fomos todos vanguardistas. A AP era um vanguardista de massas, quer dizer, a gente queria levar as massas à rua, enfrentar
a polícia, o exército, o que fosse, quer dizer, através de mobilizações de massa, e o povo da luta armada queria enfrentar o regime através de grupos de militantes, de guerrilheiros, né, armados. Mas, no fundo, ambos estávamos fora do contexto. Não existia a menor condição, nas circunstâncias, sobretudo pós AI-5, da gente ter sucesso. Então, na verdade, a gente fez e o preço a pagar, quer dizer, que a gente se arrombou. Eles nos desbarataram. Mas, com isso também, eles já estavam... Como é que eu posso dizer isso? Eles não estavam fisicamente, militarmente, economicamente enfraquecidos. Eles estavam, no certo sentido, moralmente enfraquecidos. A luta armada, apesar de ter sido derrotada militarmente, isolou politicamente o regime. A gente precisou usar de um aparelho de repressão tão pesado, em cima do conjunto da sociedade, que politicamente eles se tornaram uma força isolada do ponto de vista político, do ponto de vista militar, não. Eu não faço autocrítica de ter achado que a luta armada, na condição que a gente estava, era uma das opções que se colocava. Agora, a gente a encaminhou muito mal, é o mínimo que a gente pode dizer. E com muita incompetência, é outro mínimo que pode dizer. Agora, a opção política era muito discutível, saber se uma outra opção política naquele início, nos anos 69, 70, 71, teria sido possível. Quer dizer, isso eu coloco porque é verdade, a esquerda armada foi exterminada. Mas a esquerda não armada também foi exterminada. E se a esquerda armada foi exterminada tentando plantar, a outra foi exterminada e também não plantou nada. Então, quer dizer, a opção era não fazer nada? Evidente que não era opção. E eu acho que a gente trabalhou mal, mas a gente tentou o caminho que se mostrava mais coerente com o discurso que a gente tinha naquele momento. No Estádio Chile, multidões sendo presas, né? Nós entramos numa fila para ser interrogado, porque o secretário-geral do Partido Socialista chileno, em um comício pouco antes do golpe, tinha dito que os 70 revolucionários brasileiros também se integrariam na resistência armada, um golpe. Isso provocou uma certa busca, né, dos 70 por parte dos militares. Eu, por exemplo, sobrevivi porque, de frente à casa que eu morava, tinha um professor da Católica, da Universidade Católica. E a Solange, minha companheira, ela fazia mestrado de Sociologia na Flaxo e era pesquisadora da Flaxo. No dia do golpe do Allende, veio a filha do professor da Católica e disse: olha, papai faz anos hoje, então, apesar dos acontecimentos, nós vamos fazer um drink para ele às 7 horas da noite e vocês estão convidados. E nós realmente fomos à festa. Pararam um caminhão do Exército e 3 caminhonetes cheias de civis armados. Tudo vestido de preto, de roupa de comando, entraram na festa. Um capitão do Exército, que era sobrinho do professor. Quando nos viu, o capitão falou: o senhor está com subversivos dentro da sua casa, guardando? Esses aqui não, esses aqui são meus, eles são alunos da Flaxo. E aí nós tivemos que apertar a mão do capitão. Aí a gente come aquele docinho com dificuldade, bebe aquela champanhezinha engolindo, seco, e depois volta para casa e alisa o seu 38, que é a única coisa que me resta. E se invadirem aqui, eu mando bala. Derrota é derrota, companheiro. Só que é uma derrota atrás da outra, tá entendendo? Esse aqui é o troço difícil de você engolir, é uma derrota atrás da outra. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Se a organização é derrotada, você é massacrado, você vai para o exílio, continua havendo derrotas, é humilhado por essas figuras. Quer dizer, chega a um ponto que ou você se torna o Stalin, ou você vai cuidar da sua vida. Documento falso, quem era especialista em providenciar isso, quando a gente andava com documento falso, a gente estava muito mais seguro que com qualquer documento de viagem oficial de algum país. Era o Guarani. Reinaldo Guarani Simões, maior especialista em passaportes e quaisquer tipo de documentos necessários.
Eu fiz 52 passaportes no meu quarto de hotel na Cidade do México, com uma falsificação que você teria vergonha de mostrar para um trocador de ônibus, que ele gargalharia ao ver aquilo ali. E com isso eu consegui um visto para a Bélgica. Essa viagem, para mim, significou o fim de uma vida. Acabou. Nós chegamos na Europa, eu conversei com a Dora, o que eu vou fazer da minha vida? A Dora, imediatamente, ela iria... Nós fomos para a Bélgica, depois França. Na França, ela estava se matriculando na medicina. Na Alemanha, ela se matriculou na medicina. Teve que fazer várias matérias e depois entrou para fazer a residência. Mas tinha acabado uma vida para a gente. Acabou, ali acabou. Tive clandestino na Europa, tive clandestino fora da Europa, tive clandestino em situações de risco. Fui preso outras vezes. A gente foi ter filho em 1976. Porque durante muitos anos o partido disse que a gente não podia ter filho. Então, como mulher, depois eu vi que era terrível, né? Você não era dona da sua vida, do seu destino. Os meninos brincam aqui, diz que nós somos dinossauros, né? Porque gente como nós diz que não existe mais. Os dinossauros casados há mais de 30 anos, tá doida? Na França, o relacionamento era aberto. Então... Eu brinco, eu conto uma história engraçada, vou contar pra vocês. Um dia eu tô saindo de uma reunião do Comitê Anistia, encontro o Bruno no metrô e aí eu vou descer naquela famosa conexão que a gente faz em Paris. E na hora que eu vou descer, ele diz, não, eu não vou descer com você. Eu digo, como você não vai descer comigo? Eu digo, não, porque hoje eu não vou dormir em casa, eu vou dormir com a fulana. E aí eu desci as escadas pra minha conexão e ele foi pro outro lado. E eu... sentei no metrô e chorei da hora que eu sentei até a hora que eu cheguei na saída da minha estação. Eu amei 24 horas por dia, eu fiz a revolução 24 horas por dia, eu exerci meu trabalho intelectual 24 horas por dia, eu fiz tudo 24 horas por dia. Porque eu fazia tudo ao mesmo tempo. Isso me esgotou. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Camila tem 19 anos e Renata tem 13. As duas estudam na Fundação Osório. Você sabe o que é a Fundação Osório? É um colégio da estrutura do colégio militar. É um colégio militar. A primeira aula é 7 horas da manhã. E um dia o professor de História deu uma aula e falou sobre o regime militar, nesses termos, e não ditadura, e sentou o pau na LN. A Camila comentou com a mãe, a gente já estava separado, e a mãe falou para ela, mas você tinha que ter pedido a palavra, ter defendido, ter se contraposto a ele. A Camila veio conversar comigo, eu falei, jamais faça um troço desse. Porque não é uma coisa que você pensa, foi que tua mãe pensou. E não é pelo fato de eu estar metido na coisa, porque você não está. Existe um negócio lá chamado Legião de Honra. Legião de Honra é o aluno que tem média acima de 8 em todas as matérias durante o ano inteiro. As duas são Legião de Honra há anos. E eles não podem falar nessa aí, não vai para a Legião de Honra. O diretor da escola é um general. Os coordenadores de educação, de disciplina, são coronéis. Eles gostam de você? Detestam.